mais um BacCast aqui, né? E esse, eu sempre faço confusão com o BacPapo. Eu sempre falo, gente, que o BacPapo é um programa de rádio que nós temos, né? E o BacCast, a gente fala assim que é uma continuação da nossa casa. Por quê? Porque a gente traz pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que têm muito o que falar, pessoas que já são conhecidas no meio, conhecidas por pessoas, e nós queremos dar essa oportunidade para todo mundo conhecer o grau de conhecimento desses nossos amigos que nós temos, né, André? Que nós não somos assim, não queremos guardar só pra gente, né? Que a gente acha que é bom, que a gente acha que merece vir aqui, nós convidamos mesmo, trazemos aqui e ficamos cutucando a pessoa, deixando a pessoa falar bastante, né? Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, que o senhor fala, né? Três, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. E aos nossos seguidores, os internautas do BacPapo, do BacCast, na verdade, os dois se completam, né? Os dois se completam. Os dois se completam. Tanto que os convidados aqui também são automaticamente convidados para ir para a rádio, e as pessoas que estão na rádio são automaticamente convidados para vir para cá. E nesse podcast, que é o melhor podcast de saúde, que só tem, o único que tem o Dr. Bactéria, a nossa missão é o quê? Compartilhar a saúde. Compartilhar saúde, informação, uma linguagem que todo mundo entende. Por isso que está fazendo, graças a Deus, está tendo esse sucesso que está tendo agora, né? Está bombando na internet, bombando, né? E pegou embora, começou um pouquinho, alguns mesezinhos para pegar embora, mas agora ninguém segura. Todo mundo tá ativando o sininho aqui embaixo. Toca o sininho, gente, nossa, vamos ver, toca o sininho, avisa todo mundo aqui, né? É uma consulta, são várias consultas, né, que você pode pegar para especialistas. É consulta, eu mesma tirei tantas dúvidas aqui que eu tinha de fake news, né? A gente aprende todo dia, e saúde é a única coisa que importa na vida, né? Se a gente não tem tempo para saúde, a gente vai ter tempo para doença. E hoje, doutor, quem que a gente está trazendo? Hoje está muito especial, gente. Muito especial. Que eu estou muito dia na televisão e conheci uma figurinha assim carimbadíssima para televisão, né? Não sai da mídia, o cara famoso, o cara que tem uma facilidade de falar. Eu peguei e convoquei ele, né? Eu não convidei. Eu convoquei ele, falei, tu vai no meu podcast, que eu faço com o André, o nosso podcast, é um podcast de saúde. Você, porque é sua fantástica. Esse que é o primeiro ginecologista que está vindo aqui, gente, que nós vamos falar da saúde da mulher, né? Uma série de assuntos super interessantes, né? E eu sei que a Andréa está cheia de dúvida aqui, né? Doutor Michel aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Michel. Olha, doutor Bactéria, André, é um prazer estar aqui com vocês por duas satisfações. Primeiro, por vocês, pelo Bactéria, né, que realmente é conhecido mundialmente. E segundo, que é o primeiro podcast da minha vida que eu estou participando. Primeiro podcast? É verdade. Legal, que bárbaro. A gente sempre ouviu falar do podcast. Eu comecei a ver na internet, nossa, que coisa interessante, né? Sim. Que é como se fosse uma rádio, né? Além de tudo, tem a mídia também, visual. Mas, olha, eu estou realmente impressionado com a tecnologia, né? Como a tecnologia evolui, né? E eu estou muito feliz de participar, primeiro com vocês, e segundo, porque é o primeiro podcast que eu faço na minha vida. Vamos falar bem? Vamos demais, cara. Vamos demais. E você vê que esse daqui é que nem se fosse uma continuação do alpendre. Quem é do interior sabe o que é isso, né? Alpendre de casa, gente, alpendre de casa. O que é alpendre? O lugar que a gente acabava de almoçar, vamos para o alpendre. Né? E ficava lá batendo papo, tomando cafezinho, né? Tomando uma aguinha, tomando qualquer coisinha que seja, mas ficava conversando e a hora que você ia ver já passou 2, 3, 4 horas. Né? Passou muito rápido. Né? Isso que nós fazemos aqui, que é a continuação de uma vida que a gente gostaria. Muitas vezes a gente se encontra antes do programa, lá fora, lá nos bastidores. Eu falo bastidores assim, a gente começa a falar, gente, doutor, espera um pouquinho, vamos falar lá, que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que a gente faz lá. É uma continuação da conversa, né, André? É verdade. O senhor gosta de papear e eu aprendi também agora aqui, conversar. Papear. Então, vamos começar. Como é que tá a saúde da mulherada hoje em dia, doutor? Olha, modéstia à parte, a mulher se cuida muito bem. Mais que homem? Muito mais que homem. Desculpe a verdade, e eu aprendi com o decorrer do tempo, até que eu posso contar uma história pessoal para vocês,
que realmente os homens estão começando a se cuidar. Mas a mulher, ela vai todo ano ao ginecologista, todo ano, tá? Não importa se na parte pública, tá? Ela faz os exames direitinho, tá? Você pede os exames e ela traz direitinho os exames solicitados de acordo com a faixa etária dela, que a gente sabe que hoje em dia a medicina, Bactéria, Andréia, a medicina é muito mais preventiva do que curativa. Ela cobre rigorosamente os exames que são solicitados durante uma consulta ginecológica. Que legal, né? Então o Dr. Michel é ginecologista. Você vai tudo lá. Eu vou também, eu vou. Tem que induzir a sua filha, sua mãe. Minha filha já foi. Ela foi aos 9 anos. Já introduzi ela no ginecologista, na ginecologista. Mas qual a idade que tem que começar a ir no ginecologista? Olha, a partir da primeira menstruação, tá? É importante falar isso. Vamos já começar a falar de alguns assuntos. Uma primeira preocupação, André, você que é mulher e mãe, tá? Da mãe que leva uma adolescente ao ginecologista e fala: doutor, minha filha tá com bagunças menstruais, tá? Eu tô achando estranho isso. É normal isso. É importante estar falando por um grupo grande de mulheres que estão nos prestigiando agora. Nos primeiros meses ou anos, isso varia de mulher para mulher, o sistema que controla a menstruação, Bactéria, André, modéstia à parte, eu uso na grande maioria das vezes eu uso termos populares, mas algumas vezes a gente tem que usar alguns termos científicos de uma forma simples. Fica à vontade do jeito que você quiser. O sistema que controla a menstruação, o hipotálamo, hipófise, ovário útero, não está maduro, não está formado. Isso então, com 9 anos, 10 anos? Então, ela pode ter chamado as bagunças menstruais. Então, para você que é mãe, está nos prestigiando agora, está preocupada com isso, na grande imensa, mas isso é normal. É comum ela ter, nas primeiras menstruações, as bagunças menstruais. Isso nos extremos da vida da mulher. Ou seja, quando ela começa a menstruar e vai parar de vez de menstruar, que é a menopausa. A menopausa é 1 ano sem menstruação. E quando ela vai entrar na menarca, quando ela começa a menstruar. Então, não fiquem preocupados, lógico. Depende do caso, tem que investir alguma alteração, mas na grande maioria, essas bagunças menstruais, essas irregularidades menstruais, para você, mãe, que está levando a sua filha a primeira vez ao ginecologista, isso é normal, que com o tempo, na grande maioria, regulariza o ciclo menstrual dela. Por que não é o pai que leva? Olha, tem alguns pais que vão juntos. Tem alguns pais que vão juntos. Na grande maioria das vezes é a mulher. Mas alguns pais vão, normalmente, ou às vezes porque ele está desempregado, nós estamos num país assim, ou porque ele tem tempo, ele faz questão de participar da consulta da filha. Tá? Mas na grande maioria das vezes quem vai é a mulher. Até a menina, quando vai. É uma coisa interessante, vai de hábito. Quando ela começa a namorar, ou vai ter um namoradinho, não sei o quê, que vai ter a primeira relação, o pai é o último a saber. Não precisa saber, né? A mãe, agora que o pai sabe, a mãe já foi no ginecologista, já conversou com o ginecologista, a menina já conversou com o ginecologista, ela estava sabendo, já aconteceu tudo. Olha que o pai vai falar, acha não, já faz muito tempo que aconteceu tudo mudando aqui. Um pouquinho, eu acho, né? Tá mudando, sim. Hoje em dia, as meninas, Andréia, Bactéria, elas têm uma relação muito íntima com os pais, não só com a mãe, tá? E tem que ter uma mudança comportamental em relação ao que está acontecendo hoje. É importante os pais logo cedo conversarem com essa menina adolescente para saber se ela já conheceu um primeiro namorado, se ela já teve relação sexual. A função dos pais, Andréia e Bactéria, é orientar naquilo que vai acontecer. Impedir, esquece. Não vão conseguir impedir nunca. Não tem como. Tá? Porque o prazer é uma coisa... Se proibir, parece que cria uma curiosidade. Exatamente. Né? Tem que explicar quais são as consequências de uma relação sexual, tá? Que você não se protege. As doenças venéreas. Doenças sexualmente transmissíveis e, obviamente, uma gravidez indesejável, né? Ninguém, até a gente quer pegar uma gravidez na adolescência sabendo que ela tem que estudar, ela tem que se programar para entrar numa faculdade, tem que trabalhar. Mas se acontecer, os pais... eles têm que se programar da seguinte forma. Isso falava o grande psiquiatra Flávio Gicovati. Modéstia à parte, eu tenho uma boa memória para algumas coisas, Bactéria. Ele falou num programa que a gente tem que se programar do que acontece antes do que vai acontecer e depois da situação já realmente acontecida. Tá? Tem que orientar a filha, quando for ter relação, a usar preservativo, verificar qual é o histórico do namorado, para saber se já teve
relação sexual com outras pessoas que não teve proteção. Obviamente não vai conseguir saber sempre isso. Agora, no momento que acontecer e ela ficou grávida, eles têm que apoiar totalmente a filha. Tem pais que, infelizmente, não fazem isso ainda. Só vai perder a filha. E vai perder. Vai perder a filha, o neto. Quando for abrir os olhos, já vai perder. Exatamente. Exatamente. É igual a homossexualidade. Exatamente. Né? Inclusive agora, exatamente. Né, tá aflorando cada vez mais, né? As adolescentes gostam de gente. Não tem mais muito, né? Eu gosto de gente. Pode ser homem, pode ser mulher. E muitos pais não aceitam. Não aceitam. Isso tem a ver com a cultura antiga que eles tiveram, né? Com os avós, né? Bisavós, tá? Eles não aceitam mesmo. A cultura ali tem... Eu acho bonito que quando eu era garoto, me lembro que era tabu. Era tabu a gente falar tudo. Hoje eu vejo com uma naturalidade tão grande da rapaziada de 20, sem dúvida. 19. Eles falam com uma coisa como se... Eles não entendem como é que isso poderia ser um tabu. Você entende? Isso daqui é uma coisa normal. Eles falam assim, vai vir um grupo meu que ele namora outro cara que não sei o que, tal. Mas e eu também encaro isso daqui também com uma naturalidade fantástica. Não, sim, realmente. Nós temos que encarar como... O que importa realmente, uma coisa óbvia, é o caráter da pessoa. Claro, sem dúvida nenhuma. Meu Deus do céu, sem dúvida nenhuma. Com tanto exemplo aí de contrário. Né? E não deixa de ser o filho, né? A minha filhinha estava na escola, ela falou, mãe, teve um amiguinho meu, menino, que estava triste hoje. Eu falei assim, por quê? Porque ele nunca vai menstruar. Porque ele estava triste, que ele queria ser mulher e queria menstruar. Eu falei, entendi. Mas é homem, né? Tem toda a parte funcional. Aí eu falei dos órgãos e tal. Aí esses dias ela falou assim, mamãe, eu conheci uma outra menina. Eu falei, que legal. Ela falou, e ela já me falou que é bi. Tá com uma pulseirinha, 10 anos, que é bissexual. Eu falei, olha, nossa, é moderno, né? O que você acha disso? Ela falou, normal. Então tá bom. E é normal mesmo pra ele. Normal. É normal. Eu falei, qualquer coisa você me fala, né? Se você tá sentindo alguma coisa, vamos conversar. Então ela me conta, porque eu deixei muito aberto isso pra ela. Mas tem muitos pais que não deixam. Né? Não deixam. Tanto que até hoje tem instituições que tem um banheiro que você compartilha, né? Tá? Tem algumas instituições famosas aí que você compartilha. E também muita coisa relacionada com a cabeça da criação. Né? Por exemplo, uma época eu fui na Itália. Na Itália, fomos com um grupo grande. Nossa, as mulheres ficaram chocadíssimas, porque era um banheiro. Era um banheiro, os mãos fazendo xixi do lado, e tinha 2 cabinas para as mulheres. Então elas ficavam aqui esperando na cabine, e os moços fazendo xixi. Mas brasileira e mexicana entraram e saíram correndo. Gente, os caras de xixi, não sei o que, tal. Americana e italiana entraram. Não entendo por que elas correram. É cultura, né? Coisa bem cultura. Mas o latino em si... Olha, até essa carinha que você fez agora, né? É que eu imagino eu entrando e vendo um monte de... Você fica na fila assim para entrar e os caras vêm xixi do seu lado aqui. Tem um monte de... Nossa, eu não sei se eu também... É engraçado. Envolve uma mudança comportamental da sociedade moderna, sem dúvida nenhuma. Eu nunca vi meu pai pelado, meu pai é falecido, mas meu pai, meu avô... Já a minha filha já cresceu tomando banho com meu marido, assim, quando era menorzinha. Minha família se tomava banho. Eu tô numa banheira, aquelas banheiras que hidram, mudando pra uma casa com bandido, todo mundo fazia espuma, fazia negócio e tal. Né? E eu, como atendo uma clínica de reprodução humana, e a minha filha sempre fala de reprodução humana, o que é fertilização, como não sei o que, eu tive que explicar antes. Tive que explicar, porque ela não sabia o que era, né? Sim. Você tá achando que atualmente, uma pergunta que eu estou fazendo, você atualmente está aumentando o caso de câncer? Olha, está aumentando o caso de câncer por alguns motivos, né? Primeiro, a péssima alimentação. Você está no ramo a respeito disso, você sabe muito bem, Bactéria. Tá? Essa péssima alimentação que a gente tem, né? Os famosos fast foods, né? Eles realmente alteram todo o mecanismo das células, né? O que é o câncer? O câncer é aquela história, né? É a divisão errada das células, né? E como tem muitas substâncias tóxicas... E pior que tem filhinho, que é a célulazinha que tá exatamente. Doida. Muitas substâncias tóxicas, né? Nesses fast foods, né? E muita química... Os sorbatos da vida. Exatamente. Que altera toda a função, realmente, a função normal da célula e gera o câncer. Tá? Um outro motivo clássico, o velho e famoso excesso de peso, que realmente está ligado a esse primeiro conceito que a gente falou agora. É aquela história, né? A obesidade gera um processo inflamatório que pode alterar o mecanismo das células, que pode levar ao câncer. Tá? Realmente,
está aumentando bastante o número de câncer. Lógico, o fator genético você não tem como evitar. Você pode tentar fazer entre aspas, as coisas da melhor forma possível, fazer exercício físico, ter uma alimentação balanceada. Se o fator genético tiver preponderante, tá, não tem jeito, você vai ter câncer. Independente se fizer as coisas, entre aspas, totalmente certinhas. Quem são os seus pacientes, doutor? O teu público principal? Não, são, obviamente, mulheres, né? Eu sou ginecologista, mas a maior parte das... Você fala em torno de faixa etária, seria isso? Isso. Tá? Varia, vamos dos 20 até os 60, 65 anos. Tá? Atendo algumas gestantes também, né? Eu sou ginecologista, eu sou obstetra também. Sou obstetra? Sou obstetra também, tá? E esse é um fazedor de bebê. Um fazedor de bebê, não. A gente é, entre aspas, o tirador de bebês. Eu estou bonitinho, fazedor de bebê, né? Eu vou povoando o mundo, né? Você povoa o mundo. E é uma grande satisfação, viu, André? Na hora que está nascendo a criança, é uma coisa, sabe? Eu aprendi uma coisa com um grande professor, André e Bactéria, que você tem que se colocar na posição do paciente. Sim. Eu imagino a mãe, tá correndo tudo bem, quando sai a criança, a emoção... 9 meses esperando. 9 meses esperando. Eu vou dizer uma coisa para você, Roberto. Bactéria, né? Bactéria é teu nome, Roberto é o apelido. Dr. Bach. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja um pouco pejorativo para nós homens. Nós homens, a natureza é tão perfeita que nós homens seríamos covardes para aguentar uma gravidez durante 9 meses. A natureza é tão perfeita que fez a mulher fazer isso. Concorda, Andréia? Totalmente. E ela é muito mais forte que a gente. Muito mais forte. Tá? Para aguentar uma gravidez com toda a característica que envolve a mulher, que a principal é a sensibilidade, jamais o homem conseguiria aguentar uma gravidez durante 9 meses. É uma coisa fantástica, é uma coisa que realmente Deus foi perfeito, a natureza também. Tá? Para aguentar, entre aspas, uma gravidez durante 9 meses, é só a mulher mesmo. É um milagre de Deus, né? Exatamente. É um milagre. Depois eu olho para minha filha e falo, nossa, eu que fiz a mão, eu que fiz o pé, que saiu tudo dentro de mim. Como é que pode, né? Eu quis morder o pezinho, falei, deixa eu morder a sua mão. Ela falou, para, mãe. Eu falei, eu que fiz, menina. Exatamente. Como é que dentro de mim? Ela falou bem, ela que fez. Tinha o pediatra dos meus filhos já estão grandes, que ele fala que o homem contribui com 3 gotinhas. Não sei porque essas 3 gotinhas também, né? Porque no espermatozoide no esperma, aquele que tem esperma, tem milhões de espermatozoides, mas... Você chamou o garoto de Sebi, então, só gotinha. Mas quem realmente segura realmente é a mulher. Nesse ponto... Tem uma ligação maior, não tem. Fazer pela própria natureza em si. E o próprio aleitamento materno, né? Materno, ela estava dentro dele, e já desde a época das cavernas, né? Exatamente. A mulher ficava cuidando da prole e o homem saía para caçar, aquele negócio todo. Então, provedor, né? Provedor em si. Aliás, posso dar um recado? Claro. Falando do aleitamento materno, tem algumas vezes que aumentam entre aspas, arranja algumas desculpas. Gente, o aleitamento materno, você fornece todos os nutrientes, tá? Evita o nenê ou a nenê de doenças que ela pode ter logo no começo da infância, facilita os músculos da mastigação. É a primeira vacina. Exatamente. E tem um estudo que fala, logicamente não é exata, que pode, em alguns casos, uma boa parte dos casos, proteger contra o câncer de mama. Então, olha a importância da alimentação. Não deixe de amamentar. Tem, obviamente, bom para a criança e bom para ela. Exatamente. Até hoje, sabe que a única contraindicação absoluta se a mulher foi portadora do vírus HIV. Daí vai passar HIV para a criança. É a contraindicação absoluta. Caso contrário, não deixe de amamentar. Que idade pode amamentar? Olha, na verdade, segundo os pediatras, até 2 anos, 6 meses exclusivamente só com leite materno. E aos poucos vai desvazando. O que não pode, obviamente, é criar uma dependência, vai criar uma dependência psicológica da mãe para a criança. Senão aí realmente ela não vai querer mais largar do peito. Mas tem uma idade... Aquela história, tem que pôr limites desde o começo, tá? Desde o começo. Você tem que pôr limites desde o começo para a criança aprender a ser independente. Como falava esse pediatra dos meus filhos, a criança tem que ser independente a partir do momento que sai do útero materno. Deixa eu contar cada dia o senhor me conhece mais, né? O ano passado, eu tinha muita hemorragia, achava que era muito normal. E eu ficava eu cancelei de ir numa entrevista com o senhor, porque eu falei, doutor, eu tô voltando para casa, porque eu fiquei numa situação muito ruim, né? Na rua. E isso aconteceu desde os 15 anos. E eu nunca, nenhum ginecologista meu falou nada, e dos meus exames, não, é normal menstruar mais. E aí a hemorragia começou a piorar, tive filho e tal, e falava, teu útero é um pouco aumentado. Aí eu fui fazer um exame mais complexo, falou, você tem adenomiose.
Falei, gente, o que é isso? Você tem que tirar o útero. Aí eu falei, eu vou tirar o útero? Nossa, eu não vou tirar o útero, tô com medo. O que se faz, né? Porque meu ferro, tipo, a dosagem era de 10 a 200, meu ferro era 6. Eu não tinha ferro, Perdia sangue, né? Perdia sangue. Mas não era hemorragia mesmo. Perdia, então. Hemorragia, assim, 6, 7 dias que eu tinha que tomar remédio. Então anemia, né? Anemia. Eu cheguei a ficar 15 dias menstruada. E o cliente, o Dr. Roberto, eu sou assessor dele, ele entende. Mas tem outros que não entendem. Eu tinha que voltar, não estava na rua. Um dia eu fiquei sentada numa cadeira e fiquei parada. Que eu falei, eu não vou poder sair daqui. Eu acabei com a cadeira, eu chamei minha mãe para vir me buscar, porque eu não podia sair de casa. Bom, resumindo, o que se faz nesses casos? Então, vamos lá. Como se diz na medicina, é normal? Cada caso é um caso. Como falei, agora vamos ter que usar alguns termos, eu vou tentar explicar de uma forma popular. O que é a adenomiose? É a endometriose. O que é endometriose? Que é a doença do mal do século. Começou no século XX, continua no século XXI. Tem umas famosas, né, que tem, né? Tem o caso famoso da cantora, né, que eu vou chegar lá. Endometriose é a presença do tecido interno do útero, chamado de endométrio, fora do seu local original. Fora do seu local habitual, que é a cavidade interna do útero. Então, o endométrio começa a invadir outras áreas fora do endométrio. Quando fala assim, invadir, todo mundo pensa que é câncer. Não, é uma doença benigna. Depende de como tiver a intensidade, a severidade da doença, pode, entre aspas, acabar com a qualidade de vida da mulher. Quando o endométrio invade o miométrio, que foi o seu caso, tá? É endometriose interna, que não saiu do útero, chamado de adenomiose. O que pode acontecer, tá, na adenomiose? Na adenomiose, quando o endométrio invade o miométrio, começa a produzir muita substância chamada prostaglandina, que aumenta a contração uterina, e em alguns casos o paciente tem muita dor, é uma dor terrível, Andréia. Se fosse uma cólica. Uma cólica insuportável, bactéria. Insuportável, tá? Insuportável mesmo, e começa em alguns casos a ter muito sangramento. Nesse caso, como cólica com sangramento. Você tenta um tratamento. Exatamente, você tenta um tratamento clínico, tá? Se não resolveu, na falha do tratamento clínico, você opta por cirurgia. Cirurgia é sempre em último caso, deixar bem claro para quem está nos prestigiando agora. Não é. Veja bem, a paciente pode até optar por cirurgia. Quem vai decidir, quem, entre aspas, é o juiz da questão, é o médico observando todo o histórico da paciente. Porque cirurgia envolve procedimento invasivo. Ou a cirurgia minimamente invasiva, que é a forma de laparoscopia, mas todo procedimento invasivo tem risco para infecção, tem risco no pré-operatório. Né? Exatamente. Abrir a portinha para a tua especialidade, para tentar combater as bactérias. E quais são os caminhos? Porque no meu caso eu coloquei o DIU. Então, vamos lá. Você pode tentar um tratamento clínico, alguns anticoncepcionais à base de hormônio, tá? Eles não têm só a função de inibir, cortar a ovulação, por isso que eles são anticoncepcionais, porque para engravidar precisa ovular, tá? Todos os anticoncepcionais à base de hormônio, eles inibem a ovulação, e alguns tentam inibir a menstruação. É uma das possibilidades, tá? Você falou bem do DIU, provavelmente o DIU hormonal, tá? Que eu engordei 15 quilos depois do DIU. Tá. E você coloca o DIU à base de hormônio para tentar bloquear a menstruação, que ele age somente no endométrio. Ele faz assim com o endométrio, ele atrofia o endométrio. E para a mulher engravidar, tá? E menstruar, o endométrio tem que estar grosso. Essa é a grande vantagem, não tem um efeito sistêmico. Então, ele realmente faz só isso. Só local. Tá. Ele não age na ovulação. Bom, é aquela história, André, como eu falei, cada caso é um caso. Se você tá... Veja bem, eu não sou o dono da verdade. Não sei, você melhorou? Muito. Então, você melhorou. Agora então, eu tenho qualidade de vida, pelo menos, né? Vamos supor que você não tivesse melhorado, tá? Paciente, você está com quantos anos? 48. Estou fazendo uma consulta particular para ela ao vivo e não estou cobrando nada, hein? Mas se você estiver assistindo e achar que é o seu caso, tem muitas mulheres que têm. Exatamente. E nem sabe, deixar bem claro para quem está nos prestigiando agora, cada caso é um caso, sem procurar um médico da sua confiança, que ele vai te orientar, vai pedir vai ouvir tudo que você tem que falar, chamada anamnese, vai examinar, vai pedir exames e dependendo do que vier, cada caso é um caso, na falha do tratamento clínico. Ou seja, vamos supor que você continuasse sangrando, muita dor, você não pretende mais engravidar, você tem uma filha só.
teve a filha que gostaria de ter, graças a Deus ela está muito bem. Amém. Qual que é a única função do útero? Manter uma gravidez durante 9 meses. Nesse caso, você opta por fazer a chamada histerectomia, útero, ectomia retirada. Você retira o útero, mas cirurgia sempre em último caso. É que a mulher quer, assim, não, vou tirar uma parte de mim, vou ficar não sei o que, mas você não vai usar mais. Não. Porque tem uma coisa que pode dar infecção. Não, e não tem, não diminui a feminilidade dela, de jeito nenhum. Tá? Não entra na menopausa precoce não, na hora? Menopausa tem a ver com os ovários. Olha que mito que eu Olha só, menopausa tem a ver com os ovários, não tem a ver com o útero. Por que a mulher para de menstruar quando ela entra na menopausa? Porque os ovários deixaram de produzir hormônios, principalmente hormônio estrógeno. O que é menopausa? É a falta de produção do hormônio estrógeno por elevação de um hormônio aqui no cérebro chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Aí nós vamos entrar num processo, aí vai um processo longo de como facilita, como funciona, né, todo o mecanismo da menstruação, como funciona o mecanismo da menopausa também. Que interessante, olha, tá vendo? Então, e tanto, tem muita gente que tem esse problema, exatamente, né? tanto o primeiro hormônio que você, quando aquela paciente que está com bagunças menstruais, Andréia, bactéria, tá, e ela está com seus 45, chegando próximo aos 50 anos, ela começa a ter as bagunças menstruais, tá? A primeira coisa que você tem que descartar é ver se ela não está grávida. Ela pode, você pega uma anamnese, pega toda uma informação dela, você está tendo relações sexuais sem proteção, você fala, você tem que pedir um beta-HCG para saber se ela está ou não grávida. Descartar ou confirmar a possibilidade se ela está grávida. Deu negativo, tá? Você já pede o FSH, se ele tivesse... Só para dar um dado para vocês, em termos de laboratório, acima de 25, 30 mil unidades por ml, que é a medida que o laboratório nos dá, sempre você tem medida de comprimento, que é metro, centímetro, você tem a medida da intensidade da subida desse FSH. Ela pode até menstruar, mas não tem a chamada reserva ovariana, não tem mais os folículos que vai fazer com que ela ovule. Ela não vai mais engravidar. Olha, tá vendo? uma aula, né? Uma aula, isso. Você fala muito da endometriose. É um dos maus do século? É o mal do século, como falei. Tá? Pode, como eu falei, né? É um termo um pouco chulo, né? É um termo forte. Acabar com a qualidade de vida da mulher, lógico, em um estágio muito avançado. Já falando, além do útero, um dos locais que invade o endométrio são os ovários. O que acontece nos ovários? São produzidos os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. Então, ele pode alterar a função ovariana, fazendo com que a mulher tenha mais dificuldade de ovular. E cria um cisto no endométrio chamado de endometrioma, que em alguns casos ele pode crescer tanto, pode comprimir a parte pélvica e a paciente começa a sentir muita dor. Tá? Que mais? Pode invadir. Uma pessoa clinicamente de algumas coisas que você que ela fala que sente, não sei o quê, já lógico, uma luzinha, né? Com o tempo, né? Com a prática, bactéria, você vai perceber. Né? O médico é um detetive, né? Sim. Como você ele vai pegando uma série de informações, vai fazendo hipóteses diagnósticas na sua cabeça. Em alguns casos. Doutor, está doendo aqui. Você examina e vai pedir exames, aí você faz o diagnóstico, exatamente. Mas ela... Pistas, por isso que a anamnese, exame físico... Sherlock Holmes. Tá, exatamente, é uma grande parte para você já fazer o diagnóstico. É a maior parte. Os exames são complementares. E tem alguns casos que, já falando em endometriose, que ela pode invadir outras áreas também. Invade a bexiga. O caso da famosa cantora Anitta. O que aconteceu? Ela tinha assim, o endométrio invadindo aquele local pode fazer o quê? Criar sintomas que realmente tem a ver com aquele local, com aquela região, com aquele tecido. Ela teve que invadiu. Né? Teve. Tá? Não tem teve na bexiga. Sim. Inclusive, ela começou a sentir quais são os sintomas clássicos de infecção urina? Disúria, dor para fazer xixi, polaciúria. Vai muitas vezes ao banheiro, urina de pouquinho em pouquinho, noctúria, acorda à noite para fazer xixi. Parece que ela tinha tudo isso. Tratava e não melhorava. Por quê? Por causa dos focos de endometriose. Tem uma porrada de úria, né? Tudo quando você teve que realmente tirar os focos de endometriose para melhorar. Teve que tirar? Teve que tirar. Cirurgia. Foi uma cirurgia, se não me engano, bastante grande. Ela se preservou? Ela pode ainda engravidar? Será? Se realmente não mexeu com os ovários, pode. Tá? Que mais? Aliás, eu posso falar daqui a pouco. O endométrio pode invadir tecidos profundos, pode invadir o intestino. A paciente começa a ter dificuldade para evacuar. Ela começa a ter muita dor. Quando vai evacuar, começa a ter sangramento, porque o endométrio é um tecido funcionante. Teve um caso raro na literatura, que a paciente teve endometriose no olho. Um caso raro, é raro. Começa a sangrar pelo olho, quer dizer, é raro. Poucos casos no pulmão, na endometriose pulmonar. Mas como chegou? Ela foi subindo?
Na verdade, existem teorias, né, bactéria? Teorias é aquilo que você não pode provar. Chamada teoria da menstruação retrógrada. O que significa isso? Quando a mulher menstrua, o sangue desce. Esse é o termo. Ele é expulso para o meio externo. Tá? Na endometriose, o sangue sobe. É teoria. Tudo que é teoria você não consegue provar. Hoje em dia, a teoria mais aceita é a teoria imunológica. A baixa defesa da paciente permite os focos do endométrio invadirem várias áreas. É uma doença própria, ela tem uma doença, resposta dela mesma. É uma doença benigna. É uma doença benigna. Sim, tem a autoimune. Tá? A teoria mais aceita hoje é a teoria autoimune. Tá? E pode gerar a endometriose um processo inflamatório. O que é isso? Esse processo inflamatório pode, em alguns casos, uma endometriose chamada severa, onde um tecido gruda, adere ao outro. Quando você vai fazer, aí já chego na conduta. Quando você vai fazer cirurgia, quando há necessidade de fazer cirurgia, você vê que por exemplo, o útero está aderido ao intestino, intestino aderido ao ovário, ovário aderido ao útero. Quer dizer, parece que você está vendo... uma coisa única. Parece que você está vendo um processo oncológico lá. Sim. Tá? Uma mulher sofre, né? Nesse caso, ela tem muita dor. Aí, até para engravidar, nesse caso também, André, que eu estava falando com você anteriormente, você tem que desfazer as aderências, cortar as aderências. Por exemplo, se o útero tiver aderido ao intestino, ele pode estar, entre aspas, deformado. Então, para gerar um neném lá dentro, tá, a anatomia dele sai da sua forma original, vai ter dificuldade também. A endometriose, um dos sintomas é a infertilidade. É o famoso DDI, a gente brinca, não é descagem direta internacional. Não, é a dismenorreia, quer dizer, lógico, cada caso é um caso. Tá? É muito triste, né, doutor, não poder engravidar, né? Como eu falei, a gente se posiciona, a gente tem que ocupar a posição da mulher. Mas como é que é aquela mulher que está querendo engravidar há muito tempo e não consegue? Tá? Após 12 meses de tentativa? A infertilidade, tá? Considerada é um conceito da infertilidade. Depois de um ano, o casal, tendo relações sexuais frequentes por mais de um ano, não consegue engravidar. Porque nesse caso, você tem que investigar o casal. Só para dar um dado para vocês em termos de porcentagem. 30% das causas de infertilidade são de origem feminina. 30% de origem masculina. 30% dos dois juntos. E 10% de uma situação chamada de isca. O que é isso? Infertilidade sem causa aparente. Ou seja, você investigou todo o protocolo. Bactéria, tá, fez todos os exames que estão no protocolo, pediu exames para ela, para ele, e você não acha uma causa conhecida. E hoje, realmente, as causas desconhecidas tem a ver com os fatores autoimunes. Tem que procurar pesquisar se ela está com uma imunidade baixa também. Falando nisso, logicamente são poucos casos. Sim. Ainda assim, nós temos uma parte machista na nossa sociedade. O que significa isso? Que o homem, vai investigar você, eu não tenho nada. É isso que eu ia te falar, vai ter muita caso desse, né? Que eu quero meu machistão. Eu não tenho nada. É sua culpa, né? Não, a culpa, vai investigar você, eu não tenho nada. Que aí entra uma outra ignorância da pessoa de achar que infértil é um sinônimo para impotência. Exatamente, não. O cara já pensa na cabeça exatamente. Dele, alguns homens falam, quem vem investigar é você, e às vezes a causa é dele. Tá com ele tem... Já pegou, cara, com certeza. Já peguei, poucos casos, mas já peguei. Tá? Que realmente... A sociedade é muito machista. Tem que ter uma psicologia. Né? Tem que ter uma psicologia. Você tem que saber conversar. Já peguei discussão, obviamente, em sala de... Você que é culpado. Em sala de consulta. Sim, já peguei. Quais são os casos que mais aparecem lá? Em termos do quê? Além da endometriose. Mioma uterino. Mioma uterino tem. Parece demais agora. Mioma uterino também. Só para alertar quem está nos prestigiando agora, tá? Graças a Deus o programa de vocês passa no mundo inteiro. Tá? Mioma é um tumor benigno. Quando fala tumor, todo mundo se assusta. Tumor, você sabe que tem... Falou em tumor, acabou, se assustou. Tem uma faixa etária que não fala a palavra câncer. A doença ruim. A doença ruim. Você tá com doença ruim. Não fala câncer. Não fala essa palavra aqui em casa. Tem o tumor benigno e o maligno. Ele pode virar maligno? Pode, porque a medicina não é uma ciência exata. Só para em termos de estatística, de 100 mulheres têm o mioma, tá? 99 são benignos e 1% pode se transformar em maligno. Melhor coisa tirar. Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Poucas vezes se retira o útero. Vamos lá. Que casos? Vamos chegar lá. Por que acontece mioma? Tem a ver também, em alguns casos, com a endometriose. Muita produção do hormônio feminino chamado estrógeno. Tá?
Isso é determinado geneticamente. Aquilo que eu falei, bactéria, André, quando é determinado geneticamente, você não tem o que fazer. Tá? Ela carregou pessoa, isso, né? Do útero dentro do útero da mãe dela, tá? E que o ovário ia produzir mais hormônio feminino, que é o hormônio estrógeno. O que o hormônio estrógeno faz? Faz a mulher menstruar. Tá? Em condições normais, aumenta normalmente o músculo do útero e outras coisas também. Está sendo produzido mais hormônio estrógeno, aumenta mais o músculo do útero, gera o mioma. Músculo, tumor do miométrio. Músculo-métrio, então o músculo ele começa a crescer. Em alguns casos, cada caso é um caso, cresce, comprime as terminações nervosas. Parece uma bola, né? Em alguns casos, sim. Nossa, em alguns casos, sim. Mais de 1 quilo. Tá? Eu já vou citar um caso para vocês. Tá? E ele começa a crescer em alguns casos, comprime as terminações nervosas. Ela está apavorada. Olha que isso. Não. Fala com o seu médico. Exatamente. Primeira coisa é procurar um profissional. Então ele começa a crescer, comprime as terminações nervosas, a paciente sente muita dor. Em alguns casos, ele pode também... Todo tumor, por que ele cresce? Pelo aumento da vascularização. Imagina uma verrugazinha dentro deve doer. Imagina uma bola pressionando. Aumento da vascularização. E o miométrio, ele crescendo, ele comprime o endométrio, que é o tecido interno do útero, que toda mulher menstrua, entre aspas, expulsa esse tecido interno. Se está crescendo mais miométrio, está fazendo mais pressão sobre o miométrio, a paciente pode sangrar mais. Então, o mioma, no estágio muito avançado, deixar bem claro, pode dar essas duas complicações, sabendo que é um tumor benigno na sua grande maioria das vezes. Pode dar ou muita dor ou muito sangramento. Como é que trata o mioma? Tem paciente que tem mioma e nem sabe que tem. Por exemplo, é um achado através de uma cesariana. Modéstia à parte, como eu faço, e a grande, imensa maioria dos médicos fazem, também conversa com a paciente durante o parto, principalmente uma primeira gravidez, André. Você é mulher, você sabe disso. Porque é tudo novo para ela. Tudo novo. Se você não conversa, imagina, falou, o que tu faz? O que é esse ser estranho? Vai explicando para ela. Anestesia é tipo hack. Hack é anestesia. Tá? Você não dá anestesia geral exatamente porque, dependendo da quantidade do anestésico, a concentração dele, bactéria, pode atravessar a placenta, atingir o cordão umbilical, vai atingir a criança. Depende da quantidade, pode dar uma depressão respiratória, tá? Depende da quantidade, pode dar paralisia respiratória, depende, mata a criança. Então você não usa anestesia geral só em último caso para salvar a vida da mulher. E tem mães que falam, não quero sofrer, me dá anestesia toda. Não é assim. Tá, mas é a famosa anestesia, né? Sim. Anestesia da cintura para baixo. Tá? Você que fica uns dias sem fazer cocô, né? Eu não pude sair do hospital se eu não evacuasse. Mas hoje em dia mudou um pouco, né? Tá? Aí que acontece? O anestesista cumpriu a sua função, entra ação médico-obstetra. Que você vai conversando com ela. Você vai conversando com ela. Nós vamos. E aí, tudo bem? Você está tudo bem? Nós vamos. São 7 camadas. Você não vai sentir nada porque você está anestesiada. Tá? Nós estamos com uma equipe aqui. Você vai abrir, vai conversando com ela. São 7 camadas. Exatamente. Ela tem que sentir confiável, tem que sentir confiança e segurança com um profissional que está naquele momento. Você tem que explicar os riscos. Se a mulher teve 12 filhos, vencer por aqui, eu não saio daqui. Você tem que explicar os riscos que podem acontecer. Obviamente. Você tem que explicar os riscos, obviamente, antes de fazer o parto, né? Não vai ficar na hora, tá? Senão ela vai, logicamente, na hora, você está explicando. Deixa eu falar dos riscos que você vai ter. Não, pelo amor, não, né? Você explica os riscos antes, porque a medicina não é uma ciência exata. Bom, tudo bem. Mas você está seccionando mais muito para abrir os tecidos. Na hora que você vai abrir o útero para diante, você vê os miominhas de 1, 2, 3 centímetros e pergunta... Você não tirou pela radiografia, você não viu nada? Você pode até ter visto, mas você não viu, você está vendo lá. Você sabia que a senhora tem mioma? Ela fala que não. Quer dizer, como eu falei, muita mulher está aí fora e nem sabe que tem. Você não dá medo que a pessoa... E aí, como que faz? Como faz? Se ela não está sentindo nada, na medicina, como na vida da gente, tem que usar o bom senso. Não está sentindo nada. Sabendo que 99% é um tumor benigno, é só um controle que você faz. Deixa lá. Agora, se ela está sentindo muita dor ou muito sangramento, você entra com medicamentos para tentar aliviar o que ela está sentindo. Melhorar a qualidade de vida dela. Isso não melhorou? Aqueles 2 casos. Pretende engravidar ou não? Se pretende engravidar, você tentou um tratamento clínico com vários medicamentos, não deu certo, você faz a miomectomia ou as miomectomias, dependendo da quantidade de miomas que estão no útero. Mas eu pensei, na hora no parto? Não. Isso não, na hora do parto não. Tá, se você for mexer na hora do parto, não. Não sei se quer carro. Não. Tem gente motor, não, na hora do parto não. Eu conheço celebridades que a gente sabe meio que tipo fofoca, né? Que a pessoa que na hora do parto já faz a cirurgia plástica da barriga também. Não faça isso, não. Nós fizemos, eu fui operar com um colega, falou, olha,
como a paciente já está hipervascularizada, muito por alteração hormonal durante a gravidez, e o meu também é hipervascularizado, o que sangrou, você tira depois. Ah, tá. Então não pode fazer na hora do parto. O que você pode fazer antes, tá? Agora, e naquela paciente que já teve o siso CLT, tá? Entre aspas, uma idade perigosa, 40, 45 anos, ela é jovem? É muito jovem. Só que para engravidar para a natureza não é tão jovem assim, porque é aquele estudo que fala que os óvulos vão diminuindo de tamanho e diminuindo a sua qualidade também, segundo estatísticas. Ela teve os filhos que gostaria de ter. Entre aspas, está numa idade perigosa para engravidar. Entre aspas não, tá, né? Mas ela é jovem. Ou ela fez laqueadura, o marido fez vasectomia, qual que é a única função do útero? Já falamos, manter uma gravidez durante 9 meses. Aí você tira o útero, faz a histerectomia. Em relação... Existe um caso que você pode pensar em retirar o mioma, que o mioma é classificado de acordo, Andréia e Bactéria, com a posição que ele está no útero. Que o útero é formado de uma pera invertida. Aquele mioma que fica fora do útero é subseroso, aquele que fica na parede do útero intramural, intradentro, muro-parede, e aquele que fica lá dentro é o submucoso. Então, vamos supor que ela pretende engravidar, tem um ninho que vai crescer lá dentro. Propriedade da física. 2 corpos não ocupam lugar e espaço ao mesmo tempo. Você tem que retirar o mioma, mesmo não sentindo nada, para que o ninho cresça lá. Entendi. Aí, eu tenho uma dúvida. Cada caso é um caso. No meu caso, que eu coloquei o Dilmirena, e qual é o hormônio que ele solta? Ele solta progesterona, tá? Tem vários tipos de progesterona, que é o levonorgestrel, tá? É um tipo de progesterona. Eu tinha mioma, eu tenho, né? Que eu não tirei, e o adenomiose, que é a prima da endometriose. É a endometriose interna, né, que a gente fala. Ah, entendi. Nesse caso, que eu coloquei... Falam, né? Brinco, não, tudo bem. O pessoal fala que é prima, né? Da família. É, da família. Nesse caso, o meu mioma diminuiu por causa da progesterona? Provavelmente sim. Provavelmente. Era muito grande. Lógico que tem que fazer um. Provavelmente sim. Tá? Veja bem, que não faz nenhum ano que eu coloquei, então eu tô fazendo ainda os exames. E você não tá tendo sangramento. Graças a Deus. Eu queria não ser sangrada a vida inteira. É um dos tratamentos que melhora muita coisa na vida da mulher. O uso do dispositivo intrauterino. Sangrar, que você não pode deixar de sangrar, senão você perde a saúde. Gente, eu só ganhei de não sangrar. Né? Hoje em dia, Andréia, Bactéria, a mulher tem opção de não menstruar. Tá? Opção e indicação. Tá? Tem correntes que... Na medicina é aquela história. Tem um livro chamado Controvérsias da Medicina, que alguns vão defender a ausência de menstruação, a inibição da menstruação, se tiver indicação. A mulher tem opção. A mulher tem opção. Pelo que eu ouço, veja bem, cada um tem uma opinião. Se fosse mulher, Bactéria, eu não gostaria de menstruar. Por que eu ouço? Você é mulher, você pode dizer, gasta... tem um custo em relação... Tá, aos mods, né? Em alguns casos ela fica muito anêmica, muito fraca, entendeu? Mas no meu caso, eu uma opção. Ter pensado nisso há 15 anos atrás. Entendi. Eu ia ter um ganho de vida muito maior e agora hoje eu não tenho mais isso. Não, mas você tá jovem ainda, você tem um ganho de vida muito maior agora. Mas as pessoas têm um preconceito, né? Falar, eu não vou, não sei o quê. Então eu acho que assim, no meu caso... Mas esse tratamento a pessoa não tem mais filho? Não tem porquê. Não, é um anticoncepcional. Sim. Como eu falei, que ele tem uma ação local, ele só age no endométrio. Pra ter filho é só parar de... Eu só não preciso tomar todo dia. Ele só não toma todo dia. Mas engorda? Não. Até onde eu sei, não. A progesterona não engorda? Não. Tá a injeção, a trimestral, não é que ela engorda, ela incha. Inchar é retenção de líquido. Engordar é formar gordura. São duas coisas diferentes. O Mirena incha? Até onde eu sei, não. Não, se tu tomar ela com 3 coxinhas, 2 pizzas... É outra coisa. É porque todo dia eu sei que eu tô tomando hormônio. Ele tá liberando... Não, você tá liberando hormônio, mas em pequena quantidade, tá? Ele tem uma ação local, só no endométrio, tá? É que tem essa ideia, né? Que o pessoal fala em hormônio... não. Vai engordar. Não é. Não acho que não. É tiroide. Eu tenho tiroide. Todo mundo tem tiroide. A pessoa usa a linguagem popular. Até a terapia de reposição hormonal, TRH, na menopausa, tá? Veja bem, eu só passo se realmente a paciente tem indicação, porque nesse caso o hormônio pode trazer efeitos adversos, né? E tem as contraindicações da terapia de reposição hormonal,
como contraindicações do uso do anticoncepcional à base de hormônio. Quais são as contraindicações típicas? Quem tem ou teve história de trombose venosa profunda, totalmente contraindicado. Tá? Sangramento em grande quantidade. Numa mulher menopausada, você tem que pensar como é que está o Você nunca pode fazer terapia de reposição. Da reposição, não de Não, no dia, eu tô falando da menopausa. Você nunca pode fazer terapia de reposição hormonal sem ter pelo menos 2 exames prévios, a mamografia e o ultrassom transvaginal, para a avaliação do chamado ecoendometrial, que é a espessura do tecido interno do útero, que é o endométrio. Só para dar um dado para vocês falando em números. Qual que é o normal do ecoendometrial? Que isso é baseado em estudos. Na mulher menopausada, decorrido 1 ano ou mais. Até 5 milímetros é normal. Para a menopausa não faz de hormônio e até 10 milímetros. Se ele tiver muito grande, vamos supor, você pede exame de rotina na mulher menopausada, milímetro de 15, 20 milímetros, opa, aí você tem que ficar de fazer uma biópsia do endométrio. Porque o que dá diagnóstico, Andréa, bactéria, definitivo é sempre a biópsia. Nenhum exame de imagem, deixar bem claro isso para quem está nos prestigiando agora, nenhum exame de imagem dá diagnóstico definitivo. Nem a ressonância magnética. Sim. Que você dá mais detalhes, inclusive se até pede para alguns miomas para saber qual que é a localização deles, né? Imagem e a endometriose para saber onde é que estão os focos da endometriose profunda, dá um diagnóstico. O diagnóstico é a biópsia, quando você retira, você verifica olho nu, qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos e colocamos ao microscópio para saber se tem células boas ou ruins. Posso dar um exemplo? Sim. Então imagina isso aqui é uma peça. Qual que você está vendo? A cor. A distância de um ponto a outro, a profundidade, mas não está vendo célula lá dentro. Sim. Como é que você vê célula? Pelo microscópio, pela parte microscópica. Que dá diagnóstico definitivo. Olha, uma aula e a mulher realmente também, nós somos uma máquina, né? Mais que o homem também mas é que a gente tem tantos órgãos reprodutores, uma né? coisa que hoje em dia, eu estava até vindo para cá, até falei no outro comentário disso, que eu fiquei abismado. A quantidade nesses cigarrilhas eletrônicas. Absurdo. Os jovens estão subindo. Absurdo. 20% da juventude está fumando cigarrilha eletrônica. É um marketing negativo. É um absurdo. Você já está sentindo algum efeito isso em termos de ginecologia? Veja bem, o que eu percebo, né? Sim. Eu estava tendo até algum tempo atrás um serviço público, mais um serviço para a gestante que fuma. Olha, eu vou até um pouco mais longe. Porque na hora que ela entra, bactéria aí, Andréa, você já sente o cheiro. O cheiro de cigarro, tá e eu não sei, tatuado. Vocês fumam? Não. Bom, o doutor Bactéria não fuma, que ele é um exemplo para todo mundo que realmente está nos prestigiando agora. Eu não entendo como é que alguém consegue ver, porque aquela impregnação de cigarro, e eu vou até um pouco, eu pergunto se o pai fuma também, se eu fumar, alguns outros sim, outros não. Mas depende, se os dois fumam. Se é ativo ou passivo, né? Não, se fumam, mas se é ativo. Falou, que exemplo, eu vou até um pouco mais longe, Bactéria, tá? Que exemplo vão dar pro filho? Tem que pensar no aspecto ético, Andréa, tá? Que exemplo vão dar pro filho se eles estão fumando, eles estão gerando um ser que é um presente que eles tiveram, tá? Que absurdo, sabe? Além de médico, eu vou como amigo, como pai também, sabe? Pense em parar de fumar. Primeiro que, entre aspas, estão terminando com a vida de vocês. E o cigarro mata, não precisa falar. Você vai abrir um maço de cigarro, você vê as fotos realmente... Exato, mas acho que nem o cigarro normal chegou à juventude de 20%. Mas é a propaganda negativa, né? A propaganda também, negativa, né? É para evitar esse cigarro eletrônico, para evitar o cheiro, né? Tem aquele aquela cor, aquele aroma. Saiu agora propaganda negativa. Pessoa na academia... com cigarrilha, quer dizer, isso daqui é para você absorver pelo pulmão as vitaminas, para você poder fazer exercício. Quer dizer, é um absurdo. É absurdo, né? É um absurdo. Devia, exatamente. A Anvisa teve que soltar, a Anvisa soltou um documento ontem dizendo, gente, isso é mentira, está proibido, mas ficou 2 dias no ar. Já foi o suficiente para tirar em cópia. Absurdo. E numa academia que visa a promoção da saúde, você melhorar a tua saúde, como é que alguém vai fazer ginástica com um cigarro na boca? Absurdo, absurdo. Hormônio. E para quem quer engravidar ou quer, cuidar mesmo, porque o cigarro prejudica toda a saúde de todo ser humano, inclusive dos órgãos na mulher. Exatamente. Pode criar uma situação chamada de RCUI, abreviatura de um retardo de crescimento intrauterino. Quer dizer, a gravidez evolui, só que o neném e o útero não crescem de acordo com aquele período de gravidez que ela está.
Então... E você percebe isso num dos exames que a gente faz na chamada, que você fez também, na chamada da medida altura do útero, né? Que você pega aquela fita métrica, a famosa fita de costureira. Por exemplo, vamos supor, ela está com 30 semanas de gestação. Tá? Mais ou menos, quanto é que dá a altura do útero nesse caso? 29, 30 centímetros. Se com 30 semanas, vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo, deu 20, alguma coisa está errada. Provavelmente é um retardo de crescimento intrauterino e um dos motivos é o fumo. E não só isso, né? Tá? Indo um pouco mais longe, né? A criança nasce, tá? Ela já tem teve um desenvolvimento pequeno durante a gravidez, vai ter problema de desenvolvimento cerebral, mas desenvolvimento intelectual na escola. Quer dizer, não pensa no futuro, né? Os pais não pensam no futuro. Não tem uma coisa de bom, né? Não tem uma coisa de bom. Não tem. Mas eu aprendi tanto com essa entrevista. E eu acho que foi uma das entrevistas mais rápidas que aconteceu. Eu adorei. A gente tem que voltar mais vezes e ir lá na rádio também, né? Acabou? Acabou. Olha tá isso. Não é possível. Olha, tá, a gente tá... Esses bate-papos de promete que volta? saúde... Se você me convidar, e a André também, com o maior prazer. Como é que a gente te encontra, doutor? Sócio daqui. Olha, tem o meu Instagram, michel.mandelman.ginecologista. Por que é tão grande? Porque eu tive um Instagram que me rasqueia. Michel é fácil. Michel Mandelman, tá? Eu sou, pelo sobrenome, sou de origem judaica e tem a ver com amendoeira, né? Só para dar um dado para vocês, tá? Que é da época da Inquisição. M de Maria, A de Ayrton, N de Nair, D de dado, E de elefante, L de Luiz, M de Maria, A de Ayrton, N de Nair. Michel.mandelman.ginecologista. Tem o meu YouTube, que é Michel Mandelman, tá? Eu tenho o LinkedIn também, que é o Michel Mandelman. E tem o TikTok, que é o @Michel Mandelman. Você não faz aquelas dancinhas, né? Não faço. Tá todo errado, hein? Tá, quem quiser me acompanhar no TikTok, eu faço vários vídeos e hoje em dia eu tenho respondido bastante dúvidas, né? Bactéria André, a nossa função como ser humano, além de ser de profissional, é você ajudar as pessoas. Então, isso que eu falo. Ajudar as pessoas. Procura o doutor para conversar com ele. Tá, para tirar. Nós estamos num país que realmente nem todas as pessoas têm acesso à informação. E a pandemia, como é que você fez agora? A pandemia, então posso terminar, pode concluir com uma história pessoal. Eu tive um câncer de pulmão. Tá? Um câncer de pulmão que era benigno, um tumor carcinóide, e eu fui operado. Fiquei 2 meses em casa. Tá? Na época da pandemia? Na época da pandemia. Eu ia sair, mas um grande amigo meu, que é infectologista, falou: isso aí acaba a minha amizade. Eu ia voltar para trabalhar, que eu precisava trabalhar, mas fiquei 2 meses. E com a pandemia, já precisava emagrecer e demoraram 2 horas e meia para me entubar, porque eu estou um pouco gordinho, mas estava 30 quilos a mais. E aí, realmente, a pandemia me ajudou a realmente ficar entre aspas, né? A pandemia foi bom para algumas coisas e péssimo para outras, obviamente. Tá? E eu consegui fazer ginástica, consegui perder peso e eu consegui me reeducar em termos de alimentação. Lógico, de vez em quando você abusa um pouquinho, que todo ser humano, se todas as alimentações estão aí, tem que comer tomando todos os cuidados. E em termos de clínica, de atendimento das pessoas, como é que você fazia? Eu tive que... Não, pela internet, tá? Mas depois eu voltei, tá? E clínica de saúde não para, né? Não parou, né, Roberto? No começo, sim. Mas depois não, e algumas consultas a gente fez online. Parou, as pessoas podiam até não ir, mas as doenças continuaram todas. Continuaram, né? Sim, tá. Mas não parou, obviamente, com aquele distanciamento, de máscara. Tá? Que legal, que história de vida bacana, hein? Maravilhoso. Poxa, e eu adorei as dicas. Eu tive uma consulta aqui. Com o maior prazer. Gente, vamos seguir o Dr. Michel. Eu vou cobrar aqui. Eu tô tendo umas consultas boas. Sou assessor do doutor, depois eu vou cobrar aqui vocês. Ela usa meus convidados aqui. Ela usa meus convidados. Tá, eu uso muito, uso e abuso. Aliás, gente, vamos se inscrever, ativar o nosso sininho também. Aliás, o doutor, né? Olha, parabéns. Fantástico. Olha, foi professor. Um prazer. Olha, o Bactéria já conhecia de um outro programa que nós participamos juntos, né? Mas, Andréia, fantástica. Você é fantástica. Eu adorei te conhecer, doutor. Muito bom, viu? Tem que voltar mais vezes na rádio. Muito legal. E eu tô feliz que é o primeiro podcast que eu participo. Seja o primeiro de vários. Gostou? Amei. O primeiro Amei, é um bate-papo aqui, né? É um bate-papo. Parecendo que nós estamos numa sala de jantar, né? E não passa o tempo. Eu falei, não perde casa. Não passa o tempo. É que, lógico, tudo tem, para mídias tem limite, né, de tempo, mas é como se a gente estivesse conversando a noite inteira. Por isso que dá vontade de fazer o segundo. É verdade. Se me convidarem com o maior prazer do mundo. O retorno também.
também, ó. Eu vou deixar as redes sociais aqui do Dr. Michel, a nossa. Se inscreve no nosso canal. Tem a Rádio Vibe Mundial. Quero agradecer rapidamente os nossos apoiadores, a Bela Paulista, o estúdio aqui, todos da nossa equipe. Você vai ganhar o kit. O pessoal da Rec Brindes, da nossa canequinha, né? Isso. E vai ter mais outras coisas. Só queria falar mais uma coisa. Como eu falei no começo, você, mulher que faz muito bem, não deixa de fazer os seus exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, como vocês fazem muito bem, que a medicina aqui que é hoje muito mais preventiva do que curativa. A parte curativa a gente faz ainda, tá? Mas fazendo a prevenção. Saudável, né? Exatamente. A parte curativa a gente faz, obviamente. Mas a preventiva você consegue diminuir bastante o número de doenças e o número de intervenções, principalmente as cirurgias também. Muito bom, doutor. Eu acho que se você tá doente com uma doença que seria prevenível, é um tapa na cara. Exatamente. Tapa na cara. Exatamente. Inclusive, eu vou fazer meu Papa Nicolau, urgente. Tchau. Volta pra cara. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.